Olá, discípulos ungidos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar aqui agora com você o conteúdo número 26 de 29 das epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai gostar do resultado. A gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Você sabe, a Bíblia é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu fico imaginando o texto em análise de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, aponta um grande contraste com os seguidores do anticristo e os seguidores do Messias, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Aqui agora fica de olho nesses contrastes. Enquanto os seguidores do anticristo perecem, os seguidores ungidos de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, são salvos. Enquanto os seguidores do anticristo são enganados e dão crédito à mentira, os seguidores do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Messias, creem na verdade. Enquanto os seguidores do anticristo se deleitam na injustiça, os seguidores de Cristo Jesus são santificados pelo Espírito Santo. Eu continuo imaginando, o apóstolo São Paulo faz aqui um claro contraste entre a condenação que aguarda os seguidores de Satanás, do anticristo, e a salvação entesourada para os verdadeiros cristãos, os filhos de Deus. Enquanto aqueles são seguidores do anticristo, rumo à perdição eterna, estes são escolhidos, separados
por Deus desde toda a eternidade para alcançarem a glória de Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique atento. O apóstolo São Paulo passa da profecia para a vida cristã prática, do aspecto negativo, as mentiras de Satanás, para o aspecto positivo, a verdade de Deus. Fique de olho na palavra de Deus. Essa passagem inteira tem a intenção de ser um antídoto aos sentimentos de incerteza despertados pelas sugestões de que o último dia já chegara, e renova a confiança dos leitores da igreja de Tessalônica, que participarão da glória associada com a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para a parousia. No último dia, o joio será separado do trigo, os bodes serão separados das ovelhas, e aqueles que seguiram as pegadas do anticristo sofrerão penalidade de eterna destruição, enquanto os discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, entrarão na posse do reino pelas portas e reinarão com Cristo por toda a eternidade. Isso é extraordinário. Quando Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltar, e em breve há de vir, teremos duas igrejas bem distintas: a igreja apóstata, a grande meretriz chamada Grande Babilônia, e a noiva do Cordeiro, a igreja dos primogênitos, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A igreja apóstata receberá a marca da besta e seguirá o anticristo, e seu destino é a perdição eterna no lago de fogo e enxofre. Porém, aqueles que receberam o selo do Deus vivo e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, vencerão o grande dragão vermelho e o seu perverso agente pelo sangue de Cristo Jesus e pela palavra do testemunho, relato bíblico em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Enquanto aqueles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, estes, os cristãos, os discípulos de Cristo Jesus, viverão eternamente na glória. Como se sente agora? Quero saber a sua resposta. Eu fico pensando, o contraste no dia final entre os seguidores do anticristo e os seguidores de Cristo Jesus não deixará
qualquer sombra de dúvida. Ficará meridianamente claro o destino daqueles que são do Senhor e Salvador Jesus Cristo e daqueles que foram enganados e seduzidos pelas mentiras do anticristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Naquele dia só haverá dois destinos: a salvação eterna ou a condenação eterna, a morte eterna. Depois de traçar com linhas fortes a terrível condenação dos asseclas de Satanás, o apóstolo São Paulo se volta para descrever a gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Vou aqui agora considerar essa doutrina extraordinária. Se sente pronto para ouvir a origem da salvação. A Bíblia diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz, eu acredito. Depois de apresentar a corrupção temporal e a condenação eterna dos seguidores do anticristo, o apóstolo São Paulo revela a santificação temporal e a salvação eterna dos eleitos de Deus. Enquanto aqueles que não acolheram a verdade para serem salvos, antes deram crédito à mentira e se deleitaram na injustiça, são destinados à perdição, condenação eterna. Os eleitos de Deus, por sua vez, pela fé na verdade e santificação do Espírito Santo, são destinados à glória eterna. Está na hora de você saber dessa verdade. A eleição divina é uma doutrina gloriosa. Fique de olho na doutrina da eleição. Vou destacar alguns pontos. A eleição é uma verdade revelada e não uma especulação teológica. A doutrina da eleição não é uma especulação humana, mas uma revelação divina. Podemos rejeitá-la, mas não tirá-la da Bíblia. É perigoso envolver-se em especulações inúteis acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana, uma vez que ambas são ensinadas nas Escrituras. Elas são como duas linhas que caminham paralelas até a eternidade. Eu fico imaginando, a verdade incontestável das Escrituras é que Deus não escolheu a nós e não nós. A verdade incontestável é que Deus nos escolheu a nós e não nós a Ele. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro.
Tudo provém de Deus. A salvação pertence a Deus. A doutrina da eleição está presente nos pais da igreja, na doutrina dos reformadores, nos credos e confissões reformadas. Ela foi criada, pregada e defendida pelos pais da igreja, pelos mártires, pelos missionários e avivalistas. A eleição é uma decisão eterna de Deus e não uma escolha temporal. Vamos compreender. A eleição é uma descrição eterna de Deus e não uma escolha temporal do homem. Foi Deus quem nos escolheu para a salvação, e isso por toda a eternidade. Cristo Jesus reside e habita na eternidade. Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para si com cordas de amor. A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. Ele nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz. A expressão desde o princípio tem o efeito de colocar o ato da eleição em associação com o propósito de Deus para o mundo antes da criação. Você sabia? Esse Deus fez seu plano há tanto tempo, é impossível que esse plano seja alterado. Isso dá aos cristãos uma base bem sólida para a segurança. Ninguém pode jamais eleger-se a si mesmo. Nem sequer podemos jamais começar a buscar a Deus sem que Deus nos haja encontrado. Toda a iniciativa está em Deus. O fundamento e a causa motora de tudo é o amor de Deus que busca. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A eleição é um decreto incondicional de Deus e não merecimento humano. Deus não nos escolheu porque merecíamos ser salvos, mas apesar de sermos pecadores, não fomos salvos por causa da nossa justiça, mas por causa da sua misericórdia. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo Jesus. A fé não é a causa da nossa eleição, mas o seu resultado. Não fomos eleitos porque cremos, cremos porque fomos eleitos. A fé não é a mãe da eleição, mas sua filha. A Bíblia diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48.
Não diz o texto que os que creram foram eleitos, mas sim que os eleitos creram. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras e não por causa delas. As boas obras não são a causa da eleição, mas sua consequência. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. Deus não nos escolheu por sermos parecidos com Cristo Jesus, mas para sermos conforme a imagem dele. A causa da eleição divina está no próprio Deus e nunca em nós. A graça é o solo onde está plantada a semente da eleição, e a graça é um dom imerecido. Você sabia? A eleição divina é pessoal e não coletiva. A eleição para a salvação não é coletiva, mas individual. Não é nacional, mas pessoal. Deus não escolheu nações para a salvação, mas indivíduos. Deus nos escolheu pessoalmente, individualmente. A salvação é individual. A porta do céu é estreita e o caminho é apertado. Cristo Jesus foi enfático. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. A Bíblia diz: eu acredito. Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Quero saber a sua resposta. Eu continuo imaginando. A eleição divina é para a salvação e não apenas para um privilégio especial. Equivocam-se aqueles que pensam que a eleição divina é apenas para algum privilégio, serviço ou ministério. A eleição divina não é para privilégios eclesiásticos ou nacionais, mas para a salvação da alma. Deus nos escolheu para a salvação. Somos salvos do pecado e da morte. A finalidade da nossa fé é a salvação da nossa alma. Como se sente agora? A vida eterna é um presente de Deus e não um merecimento nosso. Entraremos na glória por causa da graça de Deus e não por causa do nosso esforço ou trabalho. Não trabalhamos para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Não servimos para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. Não somos salvos por causa da santificação, mas pela santificação e fé na verdade. A santificação não é a causa da salvação, mas sim o meio. Já parou para pensar nisso? A eleição não estimula o relaxamento moral,
mas é confirmada pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqueles que rejeitam a doutrina da eleição, porque dizem que ela estimula o relaxamento moral, tapam os olhos à verdade revelada de Deus, pois esta diz que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz, eu acredito, fique de olho nas duas verdades destacadas pelo apóstolo São Paulo. A santificação do Espírito. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Não há salvação sem santificação do Espírito Santo. A única prova de que uma pessoa é eleita é sua santificação, pois fomos eleitos para sermos santos. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e não para vivermos na prática da iniquidade. Quero aqui agora te alertar para o fato de que milhares e milhares de pessoas têm arruinado sua vida emocional, mental, emocional e física por haverem compreendido erroneamente a doutrina da eleição. Essas pessoas se julgam eleitas e salvas, mas ao mesmo tempo vivem na prática da iniquidade. Assim, elas transformam a verdade de Deus em mentira, e aquilo que é o mais nutritivo, pão do céu, no veneno mais letal. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Estas pessoas têm dito: Deus me escolheu para ir para o céu e para receber a vida eterna. E, no entanto, elas têm se esquecido de que está escrito que Deus nos escolheu pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essa é a autêntica eleição divina, a eleição para a santificação e para a fé. Deus escolheu o seu povo para que seja santo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora: fé na verdade. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A fé na verdade. A verdade aqui é naturalmente a revelação divina contida no Evangelho. Não há salvação sem fé em Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é a verdade. Não há outra salvação além daquela revelada na Escritura, a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade.
O apóstolo São Paulo está fazendo um contraste aqui entre os eleitos de Deus, que creem na verdade, com os seguidores do homem da iniquidade, o anticristo, que deram crédito à mentira. Enquanto aqueles que perecem vão crer nas mentiras de Satanás e do anticristo e seguir o anticristo, os cristãos verdadeiros, selados, perdoados, justificados, redimidos, os seguidores de Cristo vão sempre colocar sua confiança na palavra de Deus, a Bíblia, e seguir o Messias Cristo. Qualquer pessoa que confia na verdade de Deus e que confia em Jesus Cristo é uma pessoa eleita. Uma pessoa que confia na sua eleição, mas vive na incredulidade, comete um engano fatal. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Com respeito à santificação do Espírito, temos a parte divina na salvação e, com respeito à fé, na verdade, a parte humana. Os dois aspectos são necessários. Soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana. O apóstolo São Paulo sugere que a fé tem relacionamento com a responsabilidade humana. O apóstolo São Paulo não ensina o sinergismo, ou seja, que o homem pode cooperar com Deus na salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus somente, pois até mesmo a fé é um dom de Deus, e é o próprio Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Contudo, Deus ordena o homem arrepender-se e crer. Ao mesmo tempo em que a fé é um dom de Deus, é um ato humano. Sem o dom de Deus não haveria fé, e sem o exercício humano do dom não haveria salvação. É o Cristo Jesus recebido pela fé que salva a alma do homem. Como se sente agora? Como está sua mente? Como está suas emoções? Como está o seu espírito? Sua principal moradia não é a sua casa. Já parou para pensar nisso? De nada adianta ter uma casa muito bonita se na sua principal moradia nada vai bem. Estou falando da sua mente. A sua principal moradia, o lugar onde você pode viver seu paraíso ou seu inferno. Fique atento. Quantas pessoas que passam por vários problemas emocionais, mentais, espirituais, e isso afeta de maneira profunda a vida delas e tudo que as cerca. Estar bem na sua mente é ter certeza, felicidade, paz, tranquilidade. E todos à sua volta, amigos, famílias, filhos, cônjuge, são beneficiados também. Por isso é importante investir na sua mente e acessar os poderes incríveis. Abra a porta para os recursos internos. É por isso
que o terapeuta em programação neurolinguística existe para te ajudar a alcançar tudo isso. Para mais, fique de olho na Santa Palavra de Deus. A Bíblia, a Bíblia é uma fonte terapêutica eficaz. Ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia, é um privilégio para qualquer pessoa. Disciplinar-se para ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia, significa desenvolver um relacionamento com Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de uma maneira extraordinária. A Bíblia lhe dá a esperança e ainda mais vai ajudar a ter saúde mental, emocional e espiritual. E digo mais, física. Todos os dias, a Palavra de Deus, a Bíblia, precisa estar em suas mãos, ser olhada e guardá-la em seu coração e mente. Assim, imagina a sua transformação mental, emocional e espiritual. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim, seu comportamento serão expressão da Palavra de Deus, a Bíblia. Guarde isso em sua mente. Se sente pronto a fazer? Quero saber sua resposta. Você já entregou sua alma para Cristo Jesus salvar você? Se ainda não, no momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha para Cristo Jesus. Só Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Olá, discípulos ungidos de Cristo Jesus. Aqui agora eu vou compartilhar significado que vai mudar a sua vida. Fique de olho. Parte 27 de 29. Nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, a gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Se sente pronto para ouvir? A Bíblia, a Palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável. Eu fico imaginando o propósito da salvação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 a 17. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 17. Eu acredito. Duas verdades são aqui destacadas. Primeira, Deus nos chama para a salvação pelo Evangelho, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Depois de descrever a eleição divina no versículo 13, agora no versículo 14, o apóstolo São Paulo revela o propósito para o qual fomos eleitos, alcançarmos a glória de Cristo. Deus nos escolhe para a salvação na eternidade, mas nos chama para a salvação pelo Evangelho no tempo. Essa chamada irresistível acontece quando a pessoa escuta a palavra de Deus, a Bíblia, e crê na verdade. E a verdade é uma pessoa, Cristo Jesus. Eu continuo imaginando. O apóstolo São Paulo chama o Evangelho de Cristo de meu Evangelho. O apóstolo São Paulo estava tão comprometido com a verdade de Deus que essa era a sua verdade, o seu Evangelho. Não há outro Evangelho além deste que lhe foi revelado. Qualquer nova revelação, ainda que venha da parte de um anjo, deve ser rechaçada. Deus chama seus eleitos pelo Evangelho. A fé que não é de todos, mas dos eleitos vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mesmo Deus que determinou o fim, determinou o meio para alcançar esse fim mediante o Evangelho. Todos os que são eleitos na eternidade são eficazmente chamados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A predestinação por Deus leva à chamada e à glorificação final do seu povo. Está na hora de você saber desta verdade. Assim, longe da doutrina da eleição ser um desestímulo
a evangelização, ela é um encorajamento para a realização. O maior estímulo para o evangelismo é saber que Deus preparou certas pessoas para responder a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, encorajou o apóstolo São Paulo em Corinto com essas palavras: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Como se sente agora? A eleição e a pregação do Evangelho de Cristo seguem-se de perto. Fique de olho na eleição divina. Deus nos chama para a salvação, para alcançarmos a glória de Cristo Jesus, o Messias e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O propósito final da salvação é que os eleitos de Deus alcancem a glória de Cristo Jesus. O que começou na eternidade passada chega a seu apogeu na eternidade futura. O que começa com a graça sempre conduz à glória. Eu e você, discípulos de Cristo Jesus, entraremos na glória e teremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Eu e você estaremos não apenas no céu, na Nova Jerusalém, mas assentado em tronos. Eu e você estaremos não apenas no paraíso, mas na casa do Pai. Eu e você estaremos não apenas nos deleitando no jardim restaurado de Deus, onde não haverá lágrimas, nem dor, nem luto, mas reinando com Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Consegue imaginar? Nos versículos 13 e 14 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, temos aqui um sistema de teologia em miniatura, um maravilhoso sumário do propósito de Deus na vida do seu povo. A salvação origina-se na escolha divina, é operada pelo poder divino, é conhecida eficazmente pela mensagem divina, irá ser aperfeiçoada na glória divina. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora o dever da salvação. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15.
O apóstolo São Paulo falou à igreja de Tessalônica sobre a rebelião futura contra a verdade, a grande apostasia liderada pelo homem da ilegalidade, o anticristo. Agora, o apóstolo São Paulo mostra a necessidade dos eleitos de Deus ficarem firmes na verdade. Os que foram escolhidos por Deus na eternidade, chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, para alcançarem a glória, devem viver aqui agora, nesse mundo, sem vacilar. A chamada cristã é uma convocação para a luta. Vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Eu e você somos chamados não apenas para o maior de todos os privilégios, mas para a maior de todas as lutas. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Duas verdades solenes são destacadas pelo apóstolo São Paulo. Os eleitos de Deus devem permanecer firmes até o fim. A eleição não é uma licença para pecar, mas um encorajamento para vivermos plantados firmemente no solo da graça de Deus. Fique de olho na graça de Deus. A garantia da salvação não é um desestímulo à santificação, mas um apelo à firmeza, à constância. O salvo é alguém que permanece firme. Ele, o salvo, é fiel até a morte. Ele, o salvo, não se afasta da verdade do Evangelho de Cristo, nem da comunhão com a igreja. Ele, o salvo, não é como um caniço agitado pelo vento, nem como uma criança imatura, agitada por todo o vento de doutrina. Está na hora de você saber desta verdade. Os eleitos de Deus devem guardar as tradições recebidas. Eu fico pensando, ao usar o termo tradições, o apóstolo São Paulo não se refere às ideias religiosas criadas por seres humanos e sem fundamento bíblico. Cristo Jesus rejeitou as tradições religiosas dos escribas e fariseus, e o apóstolo São Paulo adverte a igreja de Tessalônica com essas mesmas tradições humanas. Fique de olho. É triste ver religiosos se apegarem a tradições humanas ao mesmo tempo em que rejeitam a revelação da palavra de Deus, a Bíblia. O termo tradição significa simplesmente o que foi passado de uma pessoa para outra. A verdade do Evangelho de Cristo Jesus começou como uma mensagem
oral, proclamada por Cristo Jesus e pelos apóstolos. Posteriormente, essa verdade foi registrada por escrito, por inspiração do Espírito Santo, transformando-se nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. A verdade de Deus não foi inventada por homens, foi transmitida de Deus para os homens, e cada geração de cristãos aguardou e passou adiante, e hoje chegou aos seus ouvidos, ao seu coração, à sua mente. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você precisa distinguir tradição de tradicionalismo. A tradição é a fé viva dos pais que morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Os fariseus consideravam suas interpretações da lei tão sagradas quanto a palavra de Deus, e com suas tradições fizeram errar o povo. A Igreja Católica Apostólica Romana coloca sua tradição, seus escritos eclesiásticos ao mesmo nível e até acima das Escrituras. Isso é um perigoso engano. É importante destacar que a palavra grega paradoxis, traduzida por tradição, refere-se aqui ao ensino do apóstolo. As tradições aqui são os ensinamentos autorizados que foram transmitidos à Igreja de Cristo Jesus, a verdadeira Igreja. O apóstolo São Paulo exorta seus leitores da Igreja de Tessalônica, na Macedônia, a se manterem firmes naquilo que realmente dissera e escrevera. A tradição, segundo o apóstolo São Paulo, tinha dois aspectos: a tradição oral. O apóstolo São Paulo havia ensinado muitas coisas à igreja de Tessalônica que não estava escrito em suas duas cartas aos Tessalonicenses. Suas pregações aos Tessalonicenses, entretanto, foram certamente consoantes ao ensino geral das Escrituras. A tradição oral não é algo contraposto à Escritura, distinto e até em oposição à Escritura, mas o ensino verbal da Escritura. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A tradição escrita. O apóstolo São Paulo se refere à tradição escrita, ou seja, sua primeira carta enviada à igreja de Tessalônica. Observe que o apóstolo São Paulo não está recomendando à igreja qualquer epístola, mas sua epístola. Devemos rejeitar outra regra de fé e prática além da própria Bíblia. Ao mesmo tempo em que não podemos mudar a palavra de Deus, não devemos embalsamá-la. Essa palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Ela, a Bíblia, é como uma semente
que colocada no solo produz a planta, frutos e mais sementes. Fique atento. Nos frutos da salvação. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículos 16 e 17. A Bíblia diz, eu acredito. Depois de falar sobre a origem da salvação, abordando a eleição divina, depois de destacar o propósito da salvação, ou seja, alcançarmos a glória de Cristo Jesus, depois de reafirmar a necessidade dos salvos permanecerem firmes e guardarem a palavra de Deus, finalmente o apóstolo São Paulo ora pelos crentes da igreja de Tessalônica e trata sobre os frutos da salvação. 4 verdades são destacadas pelo apóstolo São Paulo. Os salvos recebem o amor do Pai e do Filho. Os eleitos não apenas são destinados à salvação para alcançarem a glória, mas eles são objetos do amor de Deus. A fonte da salvação está no amor eterno, imutável e insondável de Deus. João 3,16 e Romanos 5,8. Deus não precisava ter nos criado, nem mesmo criado o universo para ser completo em si mesmo. Deus deleitava-se na comunhão eterna que desfrutava entre as 3 pessoas da Trindade antes que houvesse sequer uma estrela no firmamento. Porém, Deus, livre e soberanamente, movido por amor, decretou nos criar à sua imagem e semelhança e nos escolher em Cristo Jesus para a salvação. Isso é um ato de pura graça, isso é amor inefável. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Os salvos recebem eterna consolação. Os salvos não apenas recebem consolação de suas angústias e tribulações na vida, mas receberão uma consolação eterna, pois dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Eu fico pensando, mesmo que os salvos sejam neste mundo hostil, odiados, perseguidos e mortos, o que lhes espera na eternidade com Cristo Jesus é uma eterna consolação. Como se sente agora? O cristão verdadeiro é alguém que pode considerar a luta e a aflição como algo muito pequeno em comparação com a glória que virá. Ainda lá no céu, Deus em Cristo injetará nos remidos um ânimo eterno ao comunicar-lhes glória, glória, glória e mais glória. Os salvos recebem boa esperança. A esperança do ímpio
é vazia. Para o perverso não há paz. Sua riqueza não pode lhe dar esperança. Seu poder se tornará inútil no dia final. Sua vida sem Cristo Jesus será vã, sua religião sem Cristo Jesus será vã e sua esperança vazia. Porém, aqueles que foram escolhidos, chamados, perdoados, justificados e destinados para a glória, terão uma boa esperança viva e segura. Aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados. A boa esperança de que o apóstolo São Paulo fala é uma esperança que é bem fundamentada, ou seja, está arraigada nas promessas de Deus e na obra redentora de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela, a esperança, está cheia de deleite e jamais termina em decepção, visto que tem o Deus Trino como seu alvo. Como se sente agora? Os salvos são consolados pela graça e confirmados em toda boa obra e boa palavra. O apóstolo São Paulo faz um duplo pedido a Deus a favor dos cristãos de Tessalônica. Que eles sejam encorajados e confirmados em toda boa obra e boa palavra. Encorajamento e confirmação foram ensinos enfáticos do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica, na Macedônia. O apóstolo São Paulo demonstrou preocupação com dois aspectos da vida cristã dos tessalonicenses, sua palavra e suas obras. Fique de olho. O que diziam e o que faziam. Se as atitudes não são coerentes com as palavras, o testemunho perde eficácia. O agir e o falar devem estar em concordância. As boas obras e as boas palavras devem estar em harmonia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Não somos salvos pelas obras, mas as boas obras dão prova da salvação. A verdade em seus lábios não é suficiente. Ela deve ser notória em sua vida. Assim, devemos mostrar ao mundo tanto as palavras quanto as obras, tanto a doutrina quanto o dever, tanto a pregação quanto a prática. Gostou do resultado? Como se sente agora? Você sente que está cuidando de sua saúde mental, emocional e espiritual? Você já entregou sua alma para Cristo Jesus? Só Cristo Jesus salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha para Cristo. Ele diz: vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer encontrar alívio em Cristo? Venha a Cristo o mais rápido possível. No momento de decisão
no Filho de Deus, Cristo Jesus, seu destino é selado à glória celeste.